Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, terapeuta integrativo, atendo na Zona Norte de São Paulo, em frente ao metrô Tucuruvi. Você saindo do metrô, em 3 minutinhos você está no meu espaço. É muito fácil chegar, mas é fundamental, importante, não tem outro jeito, você precisa agendar comigo. Se você não agendar, eu não consigo te atender, porque lá não é assim uma loja ou um espaço aberto para o público. A hora que você marcar comigo, eu estarei lá à disposição para te atender. Mas se você chegar antes, eu posso estar num outro atendimento, não tem recepcionista, então tem que ser com agendamento, tá bom? Não vá até lá, porque senão você não vai conseguir encontrar, né? Me liga, eu vou te passar daqui a pouquinho, para você que não tem ainda, né? Eu vou te passar aqui o meu celular, para você me ligar, me mandar uma mensagem e marcar a tua sessão, agendar comigo um horário de 1 hora, 1 hora e meia, né? São os meus atendimentos de 1 hora, atendimentos de 1 hora e meia. O atendimento de 1 hora e meia, a primeira hora nós vamos conversar e a meia hora final eu vou trabalhar com a parte energética, com a parte espiritual, porque eu entendo que nós temos sim muito para ser ajustado da nossa parte psicoemocional, mas nós temos muitas vezes a mesma quantidade de ajustes para serem feitos na parte energética. Então eu alio a questão psicoemocional com a energética espiritual, né? Porque é fundamental no meu conceito, na minha forma de ver, por esses anos que eu tenho trabalhado, eu tenho percebido isso. Se nós não aliarmos isso, se nós não alinharmos isso, não resolve, não ficamos completos, não ficamos plenos. Muitas vezes nós estamos num momento muito mais energético, espiritual, abalado, e muitas vezes nós estamos muito mais com o psicoemocional, né? Às vezes sim, tem um que está muito mais pesado do que o outro, mas e aí damos, claro, uma atenção maior para aquele lado que está mais denso, mas normalmente nós temos os dois em desequilíbrio. Quando estamos em desequilíbrio, temos os dois em desequilíbrio, né? O meu trabalho como terapeuta, como psicanalista, com base na psicanálise, né, eu deixo sempre muito claro isso, né? A minha formação uma delas é de psicanalista. Eu adoro a psicanálise, eu adoro esse trabalho que eu faço com a psicanálise, mas eu alio outras técnicas, né? Eu trago hipnose, eu trago as constelações familiares, eu faço a linguagem do corpo no meu trabalho, né? A linguagem corporal, a linguagem metafísica, né? O nosso corpo fala muito, né? Ele fala toda hora, né? Ele nos entrega, inclusive, né? Dependendo de como você chega, você vai chegar e eu vou observar e eu já vou fazer uma leitura, né? Como que está teu cabelo, como é que está tua pele, como é que está teu peso, como é que está a tua forma de andar, como é que está a tua forma de sentar, né? Tudo isso traz uma informação enorme que a gente no dia a dia pode até passar desapercebido. Mas quem faz linguagem corporal já tem uma linguagem, né? Já sabe quais são mais ou menos os caminhos. Ninguém pode afirmar nada a partir dessa leitura, mas é muito comum, né? A gente erra muito pouco, quem faz a linguagem do corpo, quando aprofunda, quando começa a conversar, quando começa a terapeutizar, né, a questão, a terapeutizar ali o cliente, você vai perceber o quanto o corpo já estava mostrando, o quanto o corpo já estava entregando esse cliente, né? Então, eu faço essa linguagem, então eu utilizo técnicas junto com a psicanálise,
né? E mais, além das técnicas, também a parte espiritual, a parte energética, que também, né, quando você chega, eu já percebo como que está a tua energia. Eu já faço uma leitura da tua energia, da tua aura, é nítido também, é algo muito perceptível, né? Quase que, eu não tenho nenhuma clarividência, né? Mas é quase que clarividente, né? Que a gente consegue ver, mas só de sentir, de tanto que é possível sentir, né? Essa questão energética, espiritual, eu trago já por ter nascido nesse meio espírita, né? Eu fui da Umbanda durante muitos anos, fui médium de incorporação, adoro a Umbanda, tenho o maior respeito pela Umbanda, tenho o maior respeito pelo local que eu trabalhei, só trabalhei em um local a vida inteira, né? Durante a vida inteira, umbandista, né? Durante todo o tempo que eu tive na Umbanda. Trabalhei em uma única casa, tenho um amor enorme por ela, por todos que lá ainda estão, por todos que já estiveram, tenho o maior respeito pelas pessoas, pelos orixás, pelos guias espirituais, mas não estou mais na Umbanda, né? Hoje eu sigo a linha kardecista, né? Hoje eu sigo a linha kardecista já há quase 20 anos, por conta de que ela acabou me trazendo mais as respostas que eu precisava. Ela me trouxe mais aquilo que eu precisava naquele momento. E é assim, né? A nossa vida é assim. A vida vai nos trazendo, a vida vai nos apresentando aquilo que a gente está precisando, né? Então, dependendo do momento, dependendo da tua vivência, a vida, o universo, como sempre conspira a nosso favor, não tenha dúvida nunca disso. O universo conspira sempre a nosso favor. Sempre, não tenha nunca dúvida disso, né? Porque não é outra a função dele senão nos ajudar no nosso processo de evolução pessoal. O que é o universo? Você pode acreditar, você pode crer, você pode ter uma consciência de que o universo para você é Deus, que o universo é Jesus, que o universo são os seus anjos de guarda, e tudo isso é o universo, é o que eu acredito, né? Esse universo, quando eu falo universo conspira, são esses guias espirituais, são esses seres espirituais, são esses seres ascensionados, são os nossos mestres ascensionados, é Jesus lá no topo dessa pirâmide, organizando todo esse planeta que nós vivemos, né? Tudo isso é o universo, né? Não é um só, não é só uma alma, não é só um espírito, são muitos, milhares, e todos eles querendo o nosso melhor. Então, esse universo está sempre trabalhando a nosso favor. Acredite nisso, confie nisso, e esse universo vai trazer para você, no momento em que você estiver precisando, aquilo que você estiver precisando. Eu sempre falo disso aqui, você que já me ouve sabe, você que está chegando aí pela primeira vez vai entender um pouco mais agora do que eu falo, de que maneira eu falo, o que eu trago aqui para o programa. Eu entendo que não exista uma terapia melhor do que a outra. A minha não é a melhor do que a de ninguém e nenhuma outra é melhor do que a minha, né? Cada um tem uma forma de atuar, cada um tem um trabalho, cada um faz um trabalho e você vai perceber e vai chegar até você aquilo que você estiver precisando. Acredite nisso. Quando alguém te falar de uma técnica, quando alguém te orientar, quando alguém te der uma dica de uma técnica, fique atento, fique atenta. Vai ler sobre, vai pesquisar sobre, vai tentar encontrar informações, porque se chegou para você, existe uma razão. Não existe acaso, não existe coincidência, né? Existe aquilo que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo, né? Então, tenha sempre essa certeza de que o universo vai trazer para você aquilo que você estiver precisando, mesmo que seja no seu olhar, no nosso olhar em geral, uma notícia ruim, mesmo que seja algo, no nossa visão, algo negativo.
Mas não existe nada de negativo. Não existe nada de negativo. Sempre que a gente olha com o olhar de aprendiz, porque nós não somos mais do que isso nesse planeta. Eu não sei, você que está me ouvindo, eu não sei quantos MBAs você tem, quantos doutorados você tem, não tenho ideia. Talvez você tenha muitos, mas você é também um aprendiz, assim como quem não tem nenhum. Somos todos aprendizes nesse espaço chamado Terra, nesse planeta chamado Terra. Quando a gente entende isso, quando a gente consegue ter esse olhar de aprendiz, a gente vai entender que tudo o que acontece é um grande ensinamento. É um grande ensinamento. O que é que eu preciso aprender com isso? O que é que isso está querendo me mostrar? Por que que eu preciso dessa lição tão dura? Porque eu preciso. É assim. Você não é vítima de nada, ninguém é vítima de nada, nós não somos vítimas de nada. Nós não somos vítimas desse processo que no nosso país, infelizmente, não é o pior, né? Não é o pior, tem coisa bem pior aí espalhado pelo planeta, mas a gente está longe de ser razoável. A gente está longe de ser razoável. Nós estamos num processo bem denso, vamos chamar assim, né? Bem denso, politicamente falando, né? Politicamente falando. É um grupo de políticos, salvo raríssimas exceções, é um grupo absolutamente corrupto, de corruptos, né? Então, e nós não somos vítimas deles, não somos, não se coloque como vítima. Se você encarnou nesse planeta, nessa fase onde 98, não vou dizer 99 porque vai sobrar muito pouquinho, mas em que 98%, né, trabalha com essa falta de ética absurda, né, com esse processo de corrupção absurdo, se nós estamos encarnados aqui é porque nós temos que aprender com isso. No mínimo a não ser como eles. No mínimo a não ser como eles, né? Então já é um grande aprendizado. Então olhe para isso não com o olhar de vítima, não com o olhar de coitado da gente. Não olhe com esse olhar, porque a gente não está encarnado aqui à toa. Não encarnamos na Suíça, não encarnamos na Finlândia, mas também não encarnamos na África, em alguns lugares da África, em alguns lugares do Oriente Médio, onde é bem pior a situação. Isso não justifica, né? Não justifica, porque lá ainda é muito pior, então tudo bem aqui. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a gente já está aí na metade do caminho. Né? A gente já está mais ou menos na metade do caminho, mas nunca somos vítimas. Né? Então não olhe com o olhar de vítima, olhe com o olhar de aprendiz. Se você olhar com o olhar de aprendiz, você vai perceber que tudo isso que acontece à nossa volta, que tudo isso que acontece até onde a gente enxerga, é para o nosso aprendizado. Né? Então vamos aprender com isso, vamos fazer o melhor, vamos tirar o melhor, a melhor condição, o melhor resultado disso, né? Porque isso vai fazer com que o nosso processo pessoal evolua, que a gente consiga evoluir dentro dessa tarefa, né? Dentro de todo esse contexto que não é simples, né? Não é simples, mas ele é necessário para esse nosso aprendizado. Né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que é importantíssimo que você se permita, que você se abra para aprender, para se terapeutizar, né? Para que você possa, dentro do seu processo, fazer a sua evolução pessoal. Essa é a ideia. Né? Esse é o nosso trabalho como terapeuta. Levar para você informações daquilo que você não está vendo, daquilo que você não está enxergando, né? Daquilo que você, de alguma maneira, e é natural, né? Que a gente não enxergue,
A gente só vai enxergar aquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente nunca viu, como é que eu vou saber? Então eu preciso de informação. Informação é fundamental. Informação é fundamental para que eu consiga ver. Se eu falar para você de algo que você nunca viu, você vai imaginar, você vai tentar imaginar, mas se você nunca viu, né? Agora, se você já viu, você já sabe do que eu estou falando. E nós trazemos no nosso inconsciente, e aí falando de psicanálise, por isso que eu adoro a psicanálise, por isso nós trazemos no nosso inconsciente, que é isso que a psicanálise trabalha, o entendimento da psicanálise é esse, que nós temos um núcleo psíquico, né? Nós temos um aparelho psíquico composto de ego, superego, id, inconsciente, pré-consciente, recalque, e dentro desse aparelho psíquico tem lá um inconsciente, tem o núcleo do inconsciente, que é onde nós gravamos, onde nós temos gravado toda a nossa existência, até hoje. Se você tem 70 anos, se você tem 80, se você tem 40, se você tem 20, se você tem 15, se você tem 10, está lá o seu inconsciente com toda a alimentação de todos esses anos. Até os 10 anos, nós alimentamos 80% desse inconsciente. 80% desse inconsciente é alimentado até os 10 anos. Isso é fundamental, você ter essa informação. Por quê? Por que tanto medo? Por que que você tem tanto medo? Por que que hoje você tem tanto medo de tantas coisas? Ou talvez você não tenha, né? Eu estou falando agora com quem tem medo, com quem está com medo, com quem está com medo acima do normal. O medo é importantíssimo, o medo é fundamental nós termos medo. O medo nos dá equilíbrio. O medo vai fazer com que eu não atravesse a rua sem olhar para os lados. O medo vai fazer que eu tome cuidado quando eu estiver olhando, quando eu estiver andando na rua e olhando, observando as pessoas, porque nós vivemos numa cidade perigosa. O medo vai me fazer, quando eu estiver dirigindo, andar mais devagar, próximo de um cruzamento. Então o medo é fundamental, né? Estou falando aqui rapidamente de poucos exemplos, mas o medo é fundamental. Mas acima de um mínimo saudável, o medo já começa a ser um grande problema. O medo começa a se tornar uma grande neurose. E qual é hoje, né, obviamente, né, pela situação que nós estamos vivendo, pela introjeção de medo que colocam, né, nas pessoas diariamente, o tempo todo, 24 horas por dia, né, esse medo está muito acima. E quem é que está com medo? É você, adulto? É você, mulher de 40 anos? É você, rapaz de 50 anos? Não tem mais idade para ter alguns medos. Mas por que que tem tanto medo? Porque existe uma criança que tem muito medo ainda nesse teu inconsciente. E essa criança fica aparecendo, essa criança fica se mostrando cada vez que você vivencia uma situação que te leva aonde aquela criança teve muito medo. Nós chamamos isso de... o cérebro faz um looping, nós chamamos de looping mental. O teu cérebro faz um looping em fração de segundos. Não importa a tua idade, se é 20, 50, 70 ou 80, não importa. O teu cérebro vai fazer um looping em fração de segundos, dependendo do que você estiver vivenciando aqui, e vai te levar lá para aquele momento na tua infância onde foi colocado esse medo, aonde por alguma razão você teve muito medo, né? E aí talvez você lembre como a sua mãe, como a minha mãe, como as mães, como os pais, como os avós, como as pessoas mais velhas, por exemplo, nos diziam: olha o homem do saco, eu vou te entregar para o homem do saco, se o homem do saco passar eu vou te dar para ele. Estou falando de de um exemplo para que você já quando criança tivesse medo. Então já começa a instalar o medo na criança ali.
E aí, dependendo do que você está vendo hoje, né? E aí você faz aí uma ligação, né, com o homem do saco. Eu estou rindo porque para mim não que seja cômico, absolutamente, óbvio que não, maior respeito por quem está desencarnando, mesmo entendendo que o desencarne é algo que acontece exatamente quando ele tem que acontecer, né? Não tem ninguém desencarnando fora do tempo, não tem ninguém desencarnando sem estar na hora do desencarne. Esqueça isso, né? Tenha consciência disso, né? Tente estudar, ler um pouquinho aí sobre isso, porque você vai saber que não importa do que, se não for a tua hora, você não vai. E se for a tua hora, pode ter pandemia, pode não ter pandemia nenhuma, você vai, porque o nosso combustível vem com o tanto certinho para a gente ficar aqui. Tá? Ele vem com o tanto certinho. Não tem ninguém indo sem ser a hora de ir. Pode ter certeza disso. Mas a gente tem visto, né? A gente tem visto aí, né? Os sacos, né? Os homens do saco. Então, tudo isso está levando você a ter o medo que é dessa criança. Quando você conseguir entender isso, quando você conseguir enxergar isso, né? Quando você puder enxergar isso, quando você puder curar, tirar dessa criança esse medo, você vai ter muito menos medo, né? E eu estou dando apenas um exemplo aqui, né? Apenas um. Mas é essa criança que está com medo, não é o adulto. O adulto tem consciência, o adulto sabe se proteger, o adulto sabe que não adianta entrar no desespero, não adianta entrar na ansiedade, não adianta se desesperar. O adulto não sabe isso? Claro que sabe. E por que entra nesse desespero? Por que está tão desesperado? Por que está tão angustiado? Por que está tão ansioso? Porque a criança com medo está falando mais alto por conta desse processo, desse looping mental. Toda vez que eu vivencio algo que me remeta ao medo dessa criança, eu vou agir como uma criança, seja por medo, seja por qualquer outra razão. Então é fundamental a gente entender isso, fazer uma viagem nessa linha do tempo, fazer uma viagem nessa infância e descobrir quais são os medos dessa criança. E mostrar para essa criança que ela não precisa mais ter medo, né? E só você, adulto, é que pode curar a sua criança. Ninguém tem o poder de curar a criança de ninguém. Só o adulto pode curar a criança dela, né? Então esse adulto, ele vai pegar essa criança, vai pegar ele próprio, criança, no colo, vai acarinhar, vai acariciar, vai acalmar, vai dar a segurança necessária para essa criança que está com medo, né? Então, permita-se fazer terapia, permita-se buscar ajuda, né? É importantíssimo o nosso investimento nesse processo de saúde emocional, de saúde psíquica. Não dá para ir só para os alopáticos, não dá para ir só para os remédios anestesiar tudo isso. O que os remédios fazem é uma grande anestesia de tudo isso, e isso não vai resolver, isso não vai trazer para você a saúde que você pode ter. Tá certo? Anote aí o meu celular, me liga, me passa uma mensagem se você gostou do tema, se você se interessou. Se você não gostou e quer saber mais, também é só você entrar em contato. DDD 11, São Paulo, Zona Norte, em frente ao metrô Tucuruvi, 98670-6310, 98670-6310. Se você não conseguiu anotar, não tem problema, grave aí o meu nome, terapeuta Sidney Rosa. Entra no canal do YouTube,
Entra no YouTube, encontra o meu canal, Terapeuta Sidney Rosa. Você vai assistir esse programa que está aqui sendo gravado e todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial estão lá no meu canal para você poder assistir, para você poder ouvir no momento que você quiser. E também no Facebook, no Instagram. Grave aí, Terapeuta Sidney Rosa, que com certeza você vai me encontrar. Tá bom? E eu aguardo você em alguma dessas redes sociais ou aqui na Vibe Mundial, domingo que vem, 2 da manhã. Até lá.